Olá, o meu nome é Jaine Guimarães Pereira e eu estou aqui para apresentar um pouco sobre a maternidade de uma mulher que viveu durante o século XVIII na França e contribuiu para a filosofia natural de sua época. Essa discussão incorpora a minha tese de doutorado desenvolvida através do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da UFRN, com financiamento da CAPES, sob a orientação da professora Ana Paula Bispo da Silva, líder do grupo de pesquisa G100 da UEPB, a qual faço parte. Para começar, vamos entender quem foi Émile du Châtelet. Nasceu em 1706, viveu 43 anos, chegando a falecer em decorrência de um parto. Marquesa de Berço, demonstrou interesse pelos estudos desde muito cedo, incentivada pelo pai e desmotivada pela mãe. A forma com que consegue estudar, seja por tutores ou não, é algo ainda controverso, fonte de discórdia entre seus biógrafos. O fato é que ela realizou seus estudos de cunho acadêmico com a anuência do seu pai, mesmo que isso fugisse dos costumes das mulheres de sua época, onde as meninas eram enviadas para serem educadas nos conventos e os estudos direcionados ao lar e à religião. Conseguiu um casamento por conveniência, dentro das regras do seu meio social aristocrático, aos 19 anos, com um marido cortês, discreto e amigo, que esteve ao seu lado até o seu leito de morte. O seu marido a deixava livre para ler livros de geometria e ter lições de matemática com um de seus vizinhos, o que parecia perfeito se não fosse a descoberta de sua primeira gravidez. Aparentemente, a procriação estava mais para um dever do que um prazer. A relação que mantinha com seu marido lhe permitia, por exemplo, que desse à luz longe do pai, se encontrando apenas para cumprir obrigações oficiais familiares. Em janeiro de 1733, o seu esposo é convocado para a Guerra de Sucessão da Polônia e Émile se vê livre e se lança no mundo parisiense, sem medo do julgamento das pessoas, entregando-se aos prazeres de uma vida celibatária. Para o seu ciclo social, aleitar é impróprio e indigno de sua posição. Ela não o fez e em nenhum momento suas cartas já rastreadas revelam desejo de exercer qualquer função que hoje é atribuída a uma mãe, dos cuidados após o nascimento e a posterior educação dos seus filhos. Mesmo com 3 filhos na legalidade do matrimônio, em nenhum momento menciona sua condição de mãe com emoção. Émile estava inclinada a pagar pela melhor educação que estivesse disponível para os seus filhos, contanto que isso não significasse ceder seu tempo precioso. Sua primeira publicação foi a dissertação sobre a natureza e propagação do fogo. Feita de forma anônima e secreta, lhe rendeu reconhecimento por parte da Academia Francesa. Sem dúvida, este foi um grande feito, fruto do seu comprometimento durante todo o verão de 1737. Talvez esse feito tenha dado à marquesa a segurança necessária para escrever seu livro Institution de Physique, oficialmente destinado à educação de seu filho. Sua última publicação foi a tradução e os comentários do Principia do Newton, para a qual começou a se dedicar por volta de 1740, publicando-os póstumamente em 1759, 10 anos após a sua morte. Em 1747, quando seus filhos tomam o rumo de suas próprias vidas, Émile escreve um pequeno tratado sobre a felicidade. Nessa pequena semi-autobiografia, discorre sobre a felicidade, descreve a fonte da felicidade humana. Em nenhum momento a maternidade é apontada, o que nos leva a entender sua indiferença quanto à maternidade. Será que a forma com que a maternidade é levada nesse período por esta classe social se apresenta como privilégio para as mulheres? Se a marquesa não dispusesse desse privilégio, teria conseguido dar frutos aos seus estudos? Bom, seu descrédito e apagamento da história da ciência se deram após a sua morte, e há algumas razões. Uma delas é atribuída ao sexo da marquesa. Seja por não se adequar ao papel idealizado para as mulheres de seu tempo, nem mesmo o nosso, e, portanto, não ser exemplar, seja por questionamentos quanto à originalidade de suas publicações. Afinal, como uma mulher teria intelecto suficiente para escrever desta maneira? Questionavam-se. Mesmo para as mães do século XVIII, como a Émile, era cobrado o amor materno, ainda que costumeiramente, ao nascerem as crianças, eram entregues às amas de leite e só retornavam à família após 5 anos. Como construir um laço parental nestas condições? Como mencionado antes, a educação dessas crianças era entregue a outros. O convívio familiar era mínimo.
Quando observamos que a nossa personagem demonstrava ter criado mais laços afetivos pelo filho que viveu apenas 16 meses do que os outros dois, os quais tiveram uma vida mais longa, porém longe do convívio da mãe, é reforçada a ideia de que o amor materno é algo construído e não um instinto inato das mulheres. A relação entre maternidade e ciência, ela pode ser encarada como algo ambivalente. Neste sentido, a maternidade pode vir a ser um obstáculo considerável para uma mulher ter sua carreira científica de sucesso. No caso da nossa personagem, a maternidade não a impediu de se dedicar à filosofia natural, mas também não foi fonte de felicidade. A maternidade pode não ter matado a filósofa natural, pois Emily não exerceu, mas definitivamente foi a causa de sua morte. Oi, gente! E eu sou a voz que vos fala aqui nesse vídeo. No momento, eu estou exercendo a minha maternidade com a minha bebê internada e mantenho minha pesquisa da forma que eu consigo, na forma que dá. E aí eu fiz esse videozinho aqui, né, nesse período. E é isso, tá? Desejo que todas nós tenhamos força e vigor para fazer essas duas funções que são bem puxadas e requer muito da gente. Um beijo, um abraço, um beijinho da bebê também. Tchau!